Convido a igreja a se colocar de pé. Em respeito à nossa pátria e à nossa história, convido a todos para cantarmos juntos o hino nacional brasileiro. Ouviram noipiantas majestáticas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, exerce forte toque do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras línguas do Brasil, tua pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, seus sonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os ventas estrelado. Bendito de louco dessa fórmula, faz do futuro e glória do passado. Mas ergues a justiça brava forte, verás o filho teu não foge à luta, nem teme de agora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. De pé, e para consagrar essa noite ao Senhor e pedir as suas bênçãos sobre este evento, convido o nosso pastor anfitrião, pastor Renan Santos, para que faça a oração inicial. Com a palavra, pastor. Nós queremos te louvar por esta noite. O Senhor me escolhesse para a minha vida, os teus servos, para te servir. Estamos reunidos numa noite tão especial, uma noite que vai honrar, homenagear os teus servos, teus ministros, que levam a tua palavra, Deus, cuida esta noite, debaixo da tua graça, da tua presença, em nome de Jesus. Eu digo amém. Amém. Neste momento, nós passamos a palavra à autoridade presente nesta noite e lembramos a todos que essa celebração está respaldada pelo Decreto Municipal 5.706 de 2014, que institui oficialmente o Dia do Pastor em nossa cidade, reconhecendo o relevante papel social e espiritual dos nossos líderes. Portanto, convido o excelentíssimo vereador Zezão para que faça um pronunciamento a todos presentes. Amém. Com muita alegria, uma satisfação enorme poder estar aqui representando a Câmara Municipal de Vereadores. Como foi falado, existe na nossa cidade uma lei, um decreto, ao qual nós
comemoramos o dia do passeio do testemunho vivo daquilo que Deus muito e sempre foi para todos nós. Mais uma vez quero aqui agradecer, parabenizar a todos, e Deus abençoe grandemente, abundantemente. E fica o desafio, me permite que vocês, quando tiverem a oportunidade de lembrarem, orem pela vida do vereador Zezão e da família do vereador, para que Deus nos dê sabedoria e nos sustente diante de tantas lutas, diante de tantas batalhas lá fora. Que Deus abençoe a todos, uma bela noite. Em adoração. Amém? Amém, pastores? Glória a Deus. Convido vocês a se colocarem de pé. Convido o pastor Fábio e sua banda para ministrarem louvores ao Senhor. Vamos adorar juntos, pastor. A paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite a todos. Gostaria que você cumprimentasse de 3 a 4 pessoas, dizendo: vocês estão na casa do Pai, fique à vontade. Eu te busco, Pastor Adriano Fabrício, que trará a mensagem da palavra de Deus para nós. Agradecer primeiramente ao anfitrião dessa casa, pastor Renan, meu amigo, por fazermos essa homenagem, 30 anos de PTG e dia do pastor aqui, sua igreja. Quero agradecer a cada pastor, em especial a diretoria que me acompanha nesses anos, que me escolheu como presidente, e agradecer a cada pastor que saiu da sua casa. Muitos saíram correndo depois do jogo,
aqui nessa noite. Um agradecimento também à minha esposa, a pastora Carol, que também faz parte da diretoria. E se não fosse ela, eu não estaria aqui. E toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, valentes pastores e pastoras da nossa querida Praia Grande, hoje não é uma noite qualquer. Hoje é uma noite de memória, é uma noite de gratidão, de celebração e de profunda honra. Estamos reunidos aqui para celebrar duas marcas no coração de Deus, duas marcas indescritíveis no coração de Deus e na história dessa cidade. O dia do pastor e o aniversário de 30 anos da nossa amada UPPG, União dos Pastores de Praia Grande. 3 décadas, são 30 anos de joelhos dobrados, de madrugadas em clamor, 30 anos de vidas resgatadas no lamaçal do pecado, de casamentos restaurados e de uma igreja viva que não para de crescer e de dar frutos aqui à beira-mar. Olhar para o rosto de cada um de vocês hoje é contemplar a fidelidade de Deus e a materialização do seu cuidado por Praia Grande, para guiar o nosso coração e fundamentar a nossa reflexão nessa noite de jubileu. Deus me trouxe à memória o texto de Gálatas 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo nos exorta de forma cirúrgica e atemporal. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Pastores, pastoras, a nossa missão diária é fazer o bem, amém? Glória a Deus. Nós abrimos as portas dos nossos templos, abrimos a porta das nossas igrejas para acolher o aflito, para consolar o enlutado, estendemos a mão ao necessitado. Muitos de nós investimos em projetos sociais e apontamos o caminho da salvação para os perdidos. Nós gastamos a nossa vida e nossa saúde fazendo bem a todos. Mas a palavra, ela faz um recorte especial em Gálatas 6:10. Um recorte obrigatório, principalmente aos domésticos da fé. E nessa noite de celebração, eu quero expandir esse entendimento para o nosso contexto. Os maiores domésticos da fé que nós temos em Praia Grande, aqueles que guardam a casa de Deus, que sustentam a base da sociedade e que muitas vezes choram no secreto para que o rebanho sorria, são senhores, são senhoras. Como presidente da UPPG, meu coração sente de temor e alegria, porque entendo que essa instituição nasceu há exatamente 30 anos para cumprir esse mandamento na prática. Nós existimos para fazer o bem aos outros. A UPPG não é um clube de CNPJs. A UPPG é a mesa da comunhão dos pastores. É um refúgio onde nenhum pastor em Praia Grande precisa caminhar sozinho ou enfrentar as trincheiras do ministério desamparado. Foi para isso que foi criado o UPPG.
Olhar para esses 30 anos nos obriga a reconhecer o crescimento extraordinário da Igreja do Senhor. Nós não somos mais uma minoria silenciosa como há 30 anos atrás. O Brasil e a nossa cidade de Praia Grande está mudando a identidade espiritual. Amém. Aleluia! Os dados do Censo Demográfico do IBGE e estudos dos institutos como o IPEA confirmam o que nós já vemos nas ruas. A população evangélica no Brasil saltou de 9% na década de 90 para mais de 26% nos dados consolidados do censo, somando cerca de 47,4 milhões de fiéis, com projeções demográficas apontando que caminhamos a passos largos para nos tornarmos a maioria dessa nação. É o segmento que mais cresce, impulsionado pela força carismática e pentecostal que incendeia as periferias e os centros urbanos. Em média, dezenas de novos templos são abertos todos os dias nesse país. E aqui em Praia Grande não é diferente. No último censo, eram 1.200 igrejas. 1.500 antes da pandemia, depois 1.200. No último censo. Se a nossa cidade cresceu, se valorizou e se desenvolveu nesses 30 anos, é porque onde o Estado muitas vezes não conseguiu chegar com assistência, a igreja chegou com a palavra. Onde o Estado não conseguiu chegar com assistência, a igreja chegou com o abraço do pastor. Aleluia! Fazendo transformação. E não é qualquer transformação, uma transformação espiritual e social. Aleluia. Nós somos a maior rede de apoio e regeneração de vidas que essa cidade possui. Meus amados, tamanho crescimento traz consigo uma responsabilidade colossal. Deus nos deu relevância numérica para que tivéssemos relevância profética. Aleluia. E política. Glória a Deus. O crescimento da igreja gerou uma nova realidade. O nosso povo acordou. E a nossa voz hoje ecoa com autoridade nos espaços evangélicos. A fé que professamos no altar, ela não pode ser silenciada ou esquecida no momento em que entramos no ano eleitoral. Não pode. Estamos vivendo uma época eleitoral, um momento de guerra espiritual, que eu vejo. É um momento de guerra espiritual e cultural, assim posso dizer. Onde o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos e da nossa igreja está em jogo. Nos ordena a fazer o bem, principalmente aos da mesma fé nossa. Isso significa, de forma prática e urgente, que nós temos que apoiar, brindar e escolher os nossos. Amém. Significa dar a mão a candidatos, pastor Renan, que vão aparecer e estão aparecendo, que comprometidos com o reino, que não se envergonham do evangelho e que se posicionam como uma barreira intransponível. Significa que nós temos que praticar o que a Bíblia nos ensina. Uma desses requisitos que nós temos que nos levantar, e a igreja acordou para isso, é contra a pauta do aborto. Porque somos defensores inegociáveis da vida, desde a concepção, pois a vida é um dom do Criador. Outra que nós temos que nos posicionar é contra a legalização e a facilitação das drogas. Porque nós, pastores, somos quem limpa as feridas
feridas das famílias destruídas pelo vício. Cada um dos senhores aqui, nós que limpamos as feridas que foram consumidas pelo vício, e nós sabemos o preço de uma juventude ceifada pelo tráfico, e não aceitaremos que facilite o acesso à destruição dos nossos jovens. Nós nos posicionamos contra todas as ideologias antifamília que tentam desconstruir o padrão bíblico do lar, o casamento tradicional, porque a família é um projeto de Deus. E nós somos os guardiões dessa herança aqui em Praia Grande. Líderes, pastores, pastoras, quando usamos a nossa influência e, posso assim dizer, o nosso voto para colocar homens e mulheres de Deus nas esferas políticas, estamos protegendo a liberdade de culto. Quando nós colocamos homens e mulheres de Deus na política, nós estamos garantindo que as nossas igrejas continuem abertas e que a voz de Deus continue ecoando em nossa sociedade. Apoiar os domésticos da fé na política não é uma escolha partidária, porque essa entidade é apartidária. Apoiar um doméstico da fé é um dever bíblico para a preservação da verdade, a palavra de Deus. Nesses 30 anos de PPG, enfrentamos crises, perseguições, mudança de governo, mas as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Glória a Deus. Aos pastores e pastoras pioneiros que fundaram essa união há 3 décadas, pastor Alexandre, aqui presente, primeiro presidente do Conselho de Pastores há 30 anos atrás, pastor Walter Vieira Leite, em 1990 ele começou com uma reunião. Pastor Joel, que era da igreja quadrangular na época. Pastor Paulo Magno, e depois veio novamente com o pastor Walter. Pastor Walter passa então para o pastor Wagner, antiga Wagner. Depois o pastor Wagner passa para o pastor Tales, da igreja Cal. Depois o pastor Tales passa o cajado ao pastor Valmir, que ficou 10 anos como presidente desse conselho. E hoje, pela misericórdia de Deus, está em minhas mãos. A vocês, pastores, tudo aqui ainda era um desafio muito maior. E eu quero deixar aqui o meu respeito mais profundo a cada um de vocês. Vocês capinaram o terreno espiritual dessa cidade sob lágrimas. E hoje estou colhendo com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Os pastores que chegaram depois e os que iniciam o ministério agora, contem com o PPG. Mantenha o cajado firme e não negocie o princípio do altar por aplausos do mundo. Aleluia. Não negocie. Em nome da diretoria da UPPG e como irmão de ministério de cada um dos senhores e das senhoras, eu quero profetizar que os próximos 30 anos serão ainda maiores. Glória a Deus. Assim Jesus voltar. Glória a Deus. Que a saúde de vocês seja totalmente renovada pelo Espírito Santo. Que as vossas casas sejam fortalezas intransponíveis. E que
cada ministério aqui representado floresça, frutifique e rompa as fronteiras da nossa região. Obrigado por pastorear em Praia Grande com tanta excelência, com amor, com lágrimas. Obrigado por fazer o bem a todos. E obrigado por honrarem e protegerem os domésticos da fé. Feliz Dia do Pastor a todos os vocacionados. E parabéns, UPPG, pelos nossos 30 anos de história, unidade e poder. Que o Senhor Deus Altíssimo abençoe ricamente a cada um de vocês. Muito obrigado. Especial de gratidão. Convido o vice-presidente pastor Paulo Magno, bispo Paulo Magno, para fazer uso da palavra e prestar uma justa homenagem aos pastores presentes que presidiram a nossa instituição ao longo desses 30 anos de história da UPPG, bem como a nossa atual diretoria. Eu convido ao altar para receber essa homenagem, nas palavras do pastor Paulo Magno, pastor Alexander Cardoso Montrezol, o próprio pastor Paulo Magno e o nosso pastor Valmir dos Santos Pereira. Os demais pastores que passaram pela presidência da UPPG não puderam estar presentes. Amém? Passa a palavra ao pastor Paulo. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Evangelho de João capítulo 15, verso 16. Tem muita gente fazendo coisas nesta vida, tem muita gente se destacando em várias artes para a vida, tem muita gente desistindo da vida, tem muita gente que está esquecendo da vida, não dá importância, deixa a vida me levar. Algumas coisas estão acontecendo que é reflexo da liderança de cada um de vocês. E eu confesso dizer que é difícil. Quando eu conheci o pastor Valmir, ele era cabeludo. Cabelo preto. Pastor Luiz, o senhor cuidou muito bem do Alexandre, porque ele ainda tem. Ele engana bem, não usa crescido 2000, eu acho. Acho que ninguém nem sabe o que é isso. Mas brincadeiras à parte, eu sei como é difícil ser pastor. Uma coisa é você ser pregador, outra coisa é ser pastor. É difícil. E lá no final do funil é mais difícil liderar pastores. Mas o que eu queria é louvar a Deus pela vida de vocês. Eu tenho aprendido muito nessas últimas décadas estando aqui. Já choramos juntos, já rimos muito, comemos também juntos, muita mamadeira. Eu acho que tem uma parte daqui que sabe o que é mamadeira. É a Coca-Cola zero. Mas é muito importante a liderança de vocês. Algumas pessoas que pensaram em desistir, não desistiram pela oração, pela palavra, pela presença de vocês. Pastor, preciso que eu fique em pé. Algumas pessoas gostariam de estar aqui, mas por opções, outras desistiram, pararam. Esse ano, aqui em Praia Grande, nós já tivemos inúmeros que fecharam, porque andavam sozinhos, e ninguém aqui é diferente.
Quem é que nunca pensou em desistir? Mas eu queria falar uma coisa: como é bom poder contar com vocês. Desculpe a minha emoção, mas eu queria lembrar cada um de vocês que vocês são importantes no reino de Deus. E para quem os conhece, como tem sido bom caminhar com vocês. E a você que está chegando agora, você que está um pouco mais afastado, sabe que você tem amigos. Aqui não é uma convenção, aqui não é uma associação qualquer, onde você vai ser delimitado, onde vai resolver problemas internos. Não, é para você ter apoio. Eu queria lembrar uma coisa importante. Eu queria terminar esta homenagem falando isso. Tem muitas coisas acontecendo nesse exato momento na nossa cidade. E você foi escolhido, você foi escolhida para dirigir este grupo. É mais fácil desistir, é mais fácil parar e comer pipoca. Teve um dia que a minha filha fez algo inusitado. Ela misturou pipoca pronta, caramelizada, com a pipoca salgada. E estava todo mundo rindo, brincando, e eu fiquei assim pensativo. É por causa dessa criatividade de palavras ou de atitudes que eu, por exemplo, estou aqui. E que nós estamos aqui. Jesus um dia pagou um preço enorme. Nós não temos como pagar ou equivaler a esse preço. Mas é estressante às vezes. Mas como é bom poder contar com vocês. Como é bom poder, a cada mês, sentar, reunir, comer. Eu aprendi com ele que Jesus ensinava os discípulos na mesa. A mesa simboliza a comunhão. Pelo menos. Homem de grande fé. Tem uma festa na igreja, deixa eu ver. Obrigado. Dos troféus aos pastores da nossa cidade, como símbolo de reconhecimento pelo trabalho de excelência, cuidado e dedicação ao reino de Deus e à nossa população. Chamaremos os pastores à frente para receberem esta honraria, a começar pela diretoria atual da UPPG, pastor Adriano Fabrício, pastor Paulo Magno Oliveira, pastor Valmir dos Santos Pereira, pastor Wellington Ribeiro da Silva e pastor Fernando Ferreira da Silva. Pastor Fábio Oliveira Santos, perdão, pastor. Chamo também agora o pastor Renan, anfitrião desta casa, e o excelentíssimo vereador Zezão para receber também a homenagem. Reinaldo Ferreira, da Igreja Pentecostal Paz e Graça. Pastor Eduardo Carlos da Silva, da Assembleia de Deus Brás Madureira, Praia Grande Sede. Pastora Francisca Alves de Souza, Assembleia de Deus Cristo no Brasil. Pastor José Clineu Ramos de Souza, Assembleia de Deus Cristo no Brasil.
Silva, Assembleia de Deus, Mauá, Vila São Jorge. Pastor Rodrivon dos Santos, Assembleia de Deus, Ministério Pão da Vida. Pastor Hermano de Castro, da Assembleia de Deus Missão. Da Assembleia de Deus Missionária Mundial. Pastor Mauro dos Santos, da Igreja Batista. Pastor Paulo César Cristine, da Igreja Batista Peniel. Pastor Raimundo Gonçalves Reis, da Comunidade Cristã Visão do Reino. Pastora Carla Vanessa de Oliveira Espanite, da Comunidade Evangélica Apostólica Restauração. Pastor Cleiton Evangelista, da Comunidade Evangélica Apostólica Restauração. Pastor Luiz Montresol Neto, da Comunidade Evangélica em Praia Grande. Pastora Maria Aparecida Cardoso Montresol, da Comunidade Evangélica em Praia Grande. Pastor João Gustavo Santos, da Comunidade Evangélica Rio de Janeiro. Pastora Lucia Souza, da Comunidade Evangélica Rio de Janeiro. Pastora Albertão Oliveira Santos, da Comunidade Evangélica Rio de Janeiro. Pastor Jeová Santos, da Comunidade Evangélica Rio de Janeiro. Pastora Mariana Santos e Santos, da Comunidade Evangélica Rio de Janeiro. Pastora Daniela Viana de Paula, da Comunidade Restauração. Wilson dos Santos, da Igreja Cristo é a Verdade que Liberta. Pastor Edson Batista dos Santos. Da Igreja Assembleia de Deus. Pastora Ângela Maria Marques da Silva, Espaço Novo Tempo. Pastor Marcos Camargo Aristides, da Igreja Plantando e Terra. Pastora Marilene Seixas, da Igreja Plantando e Terra. Eu convido agora o pastor Denis Coelho, da Igreja Reformada. Pastora Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, da Igreja Apostólica Vida Nova. Pastor Roberto Melo Teixeira, da Igreja Batista da Lagoinha. Pastora Sandra Regina Dias Pereira, da Igreja Batista da Lagoinha. Reverendo Valdir Vilas Boas, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Leandro Santos Oliveira Pereira, da Igreja Evangélica Projeto de Deus. Silva, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor Sidney Donelli Júnior, da Igreja Quadrangular da Aviação. Pastora Maria Rosa Aragão dos Santos, da ME Cristo é a Verdade que Liberta. Pastor Gesiel Souza Lima, do Ministério Apostólico Deus de Aliança. Pastor Valdir dos Santos, do Ministério Evangélico IDE. Pastora Maria Josefa de Luna, do Ministério Evangélico Refúgio El Shaddai. Pastora Heitor Augusto Porfírio dos Santos, do Ministério Evangélico Refúgio El Shaddai. Pastor Marcelo Moreira, do Ministério Formosa Sem Viver. Bem Viver. Pastor Alain Luiz Gomes Marcolino, do Ministério Profético Portas Abertas. Pastor Leonardo Silva do Espírito Santo, do Ministério Profético Prosperidade em Cristo. Pastora Eunice Marci Pinheiro Silva, do Ministério Voz da Verdade.
10 anos ao PPG, para que faça essa oração final agora, abençoando toda a liderança, pela igreja e pela nossa cidade. Isaías 40, 31, que diz que mais os que confiam, mais os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, se você espera em Deus, suas forças vão ser renovadas a cada dia. Nós estamos fazendo 30 anos de conselho de pastores. Mas eu estou no conselho há muito mais que 30 anos. Eu comecei em 91. E eu sempre estive na diretoria. Não como presidente, mas fazia parte da diretoria. Foi dias bons, bons dias maus, né? Aquele negócio, você quer desistir, você quer parar, né? E a gente continua. E Deus foi dando graça, sabedoria. Quando eu peguei o conselho, era para desistir, porque o negócio era feio. Mas Deus deu graça. E a gente foi colocando a casa em dia, ficou tudo organizado, colocamos o conselho, né? Regularizamos tudo, colocamos o dia do pastor, mais para Jesus. Deus foi dando graça para a gente. A gente só precisa não desistir. Continua, persevera, e Deus vai fazendo. Amém? Já ajudamos muitas igrejas, já abençoamos muitas igrejas, eu principalmente. Pessoas às vezes precisavam de alguma coisa, eu não vendia nada, para a pega. Então, se a gente está juntos, você vai crescer, você vai estar. Então, hoje eu brinquei com o pastor Renan, hoje eu não vim a caráter, porque geralmente eu ando de colete, né? Eu sou motociclista, eu ando de colete. Aí eu falei, hoje eu não vou a caráter, eu vou mais social, né? Mas o motociclista, ele ajuda o outro. Até na bebida aí, quando uma moto para 2, 3 para ajudar. Independente se você tem colete ou não. Mas a gente está sempre junto fazendo ação social, sempre ajudando alguém, sempre trabalhando na obra de Deus. Amém? Nossa igreja é evangélico, então a gente trabalha sempre trabalhando para ajudar alguém. E eu sei que Deus tem algo muito bom na vida de cada um de vocês. Vocês têm um chamado de Deus, de Deus que levantou, de Deus que chamou, de Deus que capacita. Não desista, permaneça sempre na presença de Deus. Amém? E Deus vem estar abençoando ricamente cada vida aqui. Pai, em nome de Jesus, que cada pastor e cada Deus se sinta abençoado, Pai, restaurado, Senhor. Para a glória de nós, Senhor. Para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, e a consideração venha sobre cada um. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Chama o pastor Renan para orar por essa diretoria do PPG. Eu quero dizer para a igreja que às vezes vocês encontram essa diretoria no café de pastores, mas essa diretoria é muito mais do que um café de pastores. Essa diretoria trabalha muito além de um café de pastores. Se você está aqui nessa noite e você ainda não faz parte da UPPG, faça parte da UPPG. Não é um café uma vez por mês. É uma comunidade. É andar junto, comunhão, é andar em unidade, é estar junto. Se você não faz parte, faça parte. Então eu queria convidar o pastor Renan a orar para essa diretoria. E tem estado à frente, posicionada, defendido os pastores dessa cidade. Vamos orar pelo santo de Deus. E ainda hoje aos pastores que eu sou resposta de oração desses homens de Deus. Nós somos resposta de orações, não somos de oração nova, mas foi resposta de oração desses homens que começaram e continuam trabalhando na obra de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Criador,
Deus te chamou para os servos falar. Deus te chamou cada um da sua forma. Pai, abençoa os seus filhos. Guarda a sua casa, a sua família. Guarda seu lar, meu Pai. Deus os abençoa, reverte. Meu Deus, de direção, de graça, de sabedoria, de força, meu Pai. Deus, é grande, meu Deus. Esses homens valentes, homens cheios do Espírito Santo. Usa eles, meu Pai. Reveste a mão poderosa, guardando de sabedoria, de vigor, de saúde mental, espiritual, física, emocional, meu Deus. Deus os abençoa, os guarda, Deus os Pai, os Filhos e o Espírito Santo, e você também. Aplauda Jesus. Com permissão, presidente do Conselho de Pastores, pastor Adriano, nós queremos homenagear uma serva de Deus que serviu hoje aos pastores, que serviu aos ministros da diretoria. Nós queremos honrar ela, em nome do pastor presente, pastor Adriano, honrar a pastora Carol nesta noite. Ela pode dizer o que é isso? Para poder honrar a vossa esposa em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agradecer ao pastor Adriano por nos permitir fazer parte desse evento, 30 anos. Pastor, obrigado por escolher essa igreja, mesa de diretoria, muito obrigado. Em nome do pastor Adelino Alves Ribeiro, pastor presidente da ABMauá, nós estamos muito felizes, pastor, essa casa aqui está para servir ao Senhor, servir a cada pastor, ter aqui a cada senhor, a cada pastor pisando nessa igreja, para nós é motivo de muita alegria. Pastor Adriano, obrigado, muito obrigado. Venha para o Senhor Jesus. Aqui, pastor, aí só não